Oi pessoal, vamos caminhar mais um pouco aí na história de Elias. Na verdade, nós vamos rever as 4 lições que nós aprendemos até agora. Então nós vamos rever as 4 lições. Você anotou? Você anotou no seu caderninho as lições? Se você não anotou, pausa o vídeo e vai ver os vídeos anteriores de novo, tá bom? Mas nós vamos rever essas 4 lições porque essas 4 lições vão falar acerca de algo extremamente importante para a nossa vida, para o nosso futuro. As 4 lições. Qual era a primeira lição que nós aprendemos lá na história de Elias no seu ministério? Na 1 Reis 17, no versículo 1. O que nós aprendemos? Que Deus envia o sofrimento. Se você anotou, se você decorou, você sabe que Deus enviou o sofrimento, que era a seca lá em Israel durante 3 anos e meio. Deus enviou a seca, por quê? Porque o rei Acabe estava incitando Deus à ira, era um rei idólatra que se desviou dos caminhos do Senhor. Então, Deus enviou essa seca para punir, para disciplinar ali o povo de Israel, que estava longe dos seus caminhos. Então, primeira lição que nós aprendemos é que Deus envia o sofrimento. E hoje pela manhã nós fizemos uma digressão falando sobre a existência de Deus e do mal, a coexistência, né? Como um Deus bom e poderoso pode existir junto do mal. Nós fizemos aí, tentamos explicar um pouco sobre isso. Se você não viu o vídeo de manhã, veja, para tentar entender um pouquinho isso. Mas essa primeira lição, ela fala do sofrimento ali que o povo de Israel passou. Eu queria trazer à memória de vocês acerca de um sofrimento que nós passamos, nós, todos os seres humanos. Qual é o nosso maior sofrimento? Qual é a nossa maior angústia, nosso maior problema? É o pecado, é a morte. Esse é o nosso maior problema, o pecado e a morte. Um sendo consequência do outro. A morte é consequência do pecado. Lembra daquele versículo? Pois o salário do pecado é a morte. Então o salário é o quê? A paga, o pagamento do pecado. Se você pecou, você vai receber um pagamento. Que pagamento é esse? A morte. Então temos aí esse problema que vem junto. Então Adão pecou, lembra lá em Gênesis 3, no relato da queda, Adão pecou e por meio do pecado de Adão a morte entrou no mundo. Isso está em Romanos 5. Daqui a pouco nós vamos ler Romanos 5. Adão pecou e a morte entrou no mundo. Temos esse grande problema, nosso maior sofrimento. E quem enviou esse sofrimento? Foi Deus. Você está falando que Deus enviou, que Deus decretou a queda? Sim, estou dizendo que Deus decretou a queda. Por quê? Qual é o propósito da história humana? Qual é o propósito de todas as coisas? Deus criou o mundo para a sua glória, para demonstrar a sua glória. E qual é o ápice? O ápice da demonstração da glória de Deus é Jesus. Jesus é o pico, o ápice da demonstração da glória de Deus. Então, se o propósito da história é Deus demonstrar a sua glória por meio de seu Filho Jesus, enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e assim separar para si um povo eleito, é claro que a queda não pegou Deus de surpresa. Claro que não era o plano B de Deus. O plano A era que todo mundo vivesse lá perfeito e o plano B, e agora tem que enviar Jesus porque o homem pecou e a morte entrou no mundo. Não era, claro que não. Eu mencionei para vocês já em Efésios 1, diz que Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo. Se ele elegeu pessoas antes da fundação, antes da criação do mundo, de todas as coisas, ele já sabia, já tinha em mente de que Jesus viria e esse seria o momento maior da história, em que a sua glória fosse
demonstrada para todas as pessoas por meio de Jesus. Então, Deus envia o sofrimento, nós podemos colocar que a queda trouxe o nosso maior sofrimento, nosso maior problema, que é o pecado. E depois do pecado, né, em consequência do pecado, a morte. Esse é o nosso maior sofrimento. Abra sua Bíblia em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Todos nós devemos ter o hábito de folhear a Bíblia. Vejam aqui, nós vamos encontrar que em Jesus Cristo está esse propósito universal, esse propósito da criação, esse propósito das todas as coisas existirem. Tudo converge, tudo está em Jesus Cristo. O propósito do universo está em Jesus Cristo, em demonstrar a glória de Deus por meio de Jesus. Veja Colossenses 1,16. Pois nele, aqui está falando de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui pode ser nele ou por meio dele. Então Jesus estava lá também no processo de criação do mundo, mas qual era o objetivo, qual era o propósito? Era Jesus Cristo, era demonstrar em Jesus Cristo a glória de Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o propósito do universo está em Jesus Cristo, tá bom? Sabendo disso, nós podemos afirmar que a queda não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, estava nos seus planos, no seu decreto para a história da humanidade. Então, Deus enviou o sofrimento ali na queda, estava no seu decreto, estava no seu plano, a queda do homem e o pecado, entrando o pecado no mundo, entrou também a morte. Então, nosso primeiro problema aí que é o pecado, a morte. Segunda lição, não sei se vocês lembram, segunda mensagem central da nossa lição é que Deus protege do sofrimento. Deus protege do sofrimento. Deus protegeu quem do sofrimento lá na história de Elias? Deus protegeu Elias, Deus protegeu a viúva de Sarepta e seu filho, certo? Lembram disso? Deus, ao longo daquela seca, Deus protegeu Elias, a viúva e seu filho, dando a eles o alimento. No capítulo 18 vai dizer que a fome era grande, era terrível. Então Deus protegeu Elias e aquela viúva e seu filho do sofrimento. E o nosso sofrimento aqui na história que eu estou contando é o pecado. Deus protegeu do sofrimento, desse pecado? Sim. Deus escolheu um povo lá no Antigo Testamento, por meio de Abraão. Deus escolheu um povo para o quê? Para protegê-los do sofrimento. Que sofrimento era esse? O pecado. Através do que Deus protegeu eles, aquele povo separado, o povo de Israel? Através da lei mosaica, por exemplo. Deus, ao colocar aquelas diretrizes, aquelas regras de como eles deveriam viver, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam adorar a Deus, Deus estava protegendo eles do próprio pecado. Porque se Deus deixasse eles viverem do modo que quisessem, o que ia acontecer? Eles iam para o pecado, eles iam cometer o quê? A inclinação do seu coração, que é o pecado. Então Deus estava protegendo, mesmo ali que não suficientemente ou provisoriamente, Deus estava protegendo aquele povo do pecado, do sofrimento de viver uma vida entregue ao pecado. Então, por isso que nós devemos olhar para as ordens de Deus, não só as ordens que ele deu a Israel, mas olhar para as ordens de Deus na Bíblia inteira e saber que Deus está nos protegendo do mal, do pecado, do sofrimento. Especialmente, meus queridos, quando nós recebemos uma ordem do nosso pai, da nossa mãe, às vezes nós não compreendemos quais são os motivos. Mas nós devemos saber que o nosso papai e a nossa mamãe estão nos protegendo do quê? Do mal,
do sofrimento. E é assim que Deus faz conosco na sua palavra. Deus, quando ordena que a gente viva de maneira santa, irrepreensível, lendo a sua palavra, orando continuamente, Deus está nos protegendo do quê? Do sofrimento, do mal, do pecado. Porque o pecado só gera em nós o mal, o sofrimento. Então Deus protege a gente do mal, do sofrimento, e protegeu ali ao longo da história. Deus enviou o sofrimento, que foi a queda, acabando gerando aí a morte. Deus protegeu o povo de Israel. Naquela época, Deus protegeu o povo de Israel dando-lhes a lei mosaica, como eles deveriam viver, e se eles seguissem tudo aquilo, Deus iria protegê-los, Deus iria abençoá-los. Sim, Deus iria abençoá-los se eles obedecessem. Muito importante isso. Então Deus estava escolhendo aquele povo e dando a eles diretrizes, regras para eles viverem, estava protegendo eles do sofrimento, do pecado. Veja aí Colossenses 2. Você que já abriu em Colossenses 1, veja Colossenses 2,17. Colossenses 2,17. Vamos ler o versículo 16, melhor. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, de festa ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Essas questões aqui eram questões da lei mosaica, eram questões para Israel, para o povo de Israel lá atrás. Essas coisas protegiam do pecado, eram boas para Israel. E o apóstolo Paulo está dizendo, ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Das coisas que haviam de vir. O que deveria vir? Jesus, a manifestação do Verbo de Deus, o Filho de Deus. Isso tudo estava protegendo temporariamente ali, insuficientemente talvez, o povo de Israel do pecado, veio, conseguiu cumprimento em Cristo. Agora ele que nos protege do sofrimento. E é por meio dele que nós conseguimos proteção e livramento do pecado. Mas esse é o próximo ponto, tá bom? Entenderam? Tá confuso? Se tiver confuso, escreve nos comentários aí. Pastor, não entendi o ponto 2, entendi o ponto 1, me explica melhor que eu vou interagir com vocês, tá bom? Mas essas foram as duas primeiras lições de 2 domingos atrás. Deus envia o sofrimento. Qual é o sofrimento que nós lidamos? Nosso maior sofrimento é o pecado e, como consequência dele, a morte. Deus protege do sofrimento e protegeu o povo de Israel lá atrás, mas isso tudo eram sombras do que haveria de vir. Eram o quê? Nós não estávamos vendo o objeto, estávamos vendo só a sua sombra. Tem a sombra ali atrás, estão vendo minha sombra aqui? Você não está vendo, você não está me vendo, mas está vendo minha sombra. Agora você está me vendo. Então isso tudo eram sombras, mas Deus estava protegendo Israel do pecado. E aí nossa terceira lição é que Deus faz cessar o sofrimento. Deus acaba com o sofrimento. Então qual é o nosso sofrimento da lição de hoje? É o pecado. Como Deus fez cessar o nosso sofrimento? Como Deus põe fim ao nosso sofrimento, à escravidão do pecado? Nós somos escravos do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Como Deus faz cessar o nosso sofrimento, sendo o sofrimento o pecado? Através de Jesus, da vinda de Jesus. Esse é o momento em que o nosso sofrimento acaba. Por meio de Jesus, nós temos o quê? Sem Jesus nós temos o quê? Pecado e morte. Por meio de Jesus nós temos vida. Está aqui a solução para o nosso sofrimento. Está aqui o término do nosso sofrimento. Está aqui o momento em que Deus fez cessar o nosso sofrimento, que é quando Jesus veio para morrer por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Muito importante lembrar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque em 1 Coríntios 15 diz que por causa da ressurreição de Jesus,
nós podemos ter certeza que um dia viveremos, que um dia nós ressuscitaremos também. Então está resolvido qual o problema? Além do pecado, o problema da morte. Acabou esse problema. Deus fez cessar esse problema por meio de quem? De Jesus. Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. A morte não tem mais poder sobre Jesus e a morte um dia não vai ter mais poder sobre mim. Por quê? Porque por meio de Jesus eu tenho o quê? A vida eterna. Então está resolvido o problema do pecado, eu já não sou mais escravo do pecado e um dia eu vou viver eternamente com o Senhor. Está resolvido também o problema da morte. Então, Deus fez cessar o nosso sofrimento por meio de quem? De Jesus. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5. E eu recomendo que vocês tenham Bíblia de papel. Sabe por quê? Eu não sei como é que a cabecinha de vocês, muito jovem, funciona. Mas eu leio a Bíblia desde que eu aprendi a ler. Então, muito jovenzinho. E quando você tem Bíblia em papel assim, ajuda bastante em memória fotográfica. Eu sei que esse versículo fica ali mais para cima na página e você acaba lembrando dos caracteres e até o manuseio é melhor, porque você sabe, Romanos fica mais ou menos nessa posição. Então você tem uma facilidade maior do que a Bíblia digital. Mas a digital é só apertar os botões. Não creio ser muito didático, viu? Não sei se adere bem ali o fato de manusear a Bíblia e tudo mais. Então, eu recomendo que vocês tenham Bíblia de papel. Vocês tenham uma familiaridade maior. Conseguiram abrir aí em Romanos 5, versículo 12? Portanto, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem é esse? Que homem é esse que ele está falando aqui? Adão, não é Adão? Então, por meio de Adão, um só homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Vejam aqui o nosso problema, o nosso sofrimento, o pecado e a morte. Por meio de Adão entrou o pecado e por meio do pecado a morte no mundo. Estamos sofrendo por causa disso. Assim também a morte passou a todos os homens. Eu, você, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, todos os homens. Todos os homens morrem. A morte passou a todos eles. Tem aqui um sentido de morte física e morte espiritual também. Por quê? Ele vai mencionar, porque todos pecaram. Então, por causa de Adão, e porque também nós pecamos, a morte é o nosso salário, o nosso pagamento. Mas, vejam aqui a solução para isso. Nós temos o momento em que Deus fez cessar, o sofrimento entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, mas Deus fez cessar isso, por meio de quem? De Jesus. Versículo 17 de Romanos 5. Se pela ofensa de um, ou por meio de um só reinou a morte, então está falando, se por meio do pecado de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha aqui, antes nós estávamos debaixo do pecado, do domínio do pecado. Nós éramos, assim por dizer, estávamos debaixo do reinado do pecado. O pecado reinava na nossa mente, no nosso corpo, na nossa vida. Mas agora, o que reina? Reinará a vida, por meio de um só. Quem é? A saber, Jesus Cristo. Ele é que faz cessar o nosso sofrimento. Ele é que tira de nós o domínio do pecado. Ele que nos dá vida. E um dia habitaremos com Ele eternamente, vivendo eternamente, porque Jesus venceu a morte. Nós podemos viver com Ele. Existe aí uma relação, né, de vida espiritual e de vida física. Então, Jesus nos salvou por completo. Sim, Jesus salvou corpo e alma. Não é só vida espiritual. Agora nós não somos mais escravos do pecado, mas temos vida espiritual. Não, Jesus vai salvar, vai vivificar o nosso corpo também. Nós um dia podemos morrer, iremos morrer. Nosso corpo vai morrer, nossa alma vai
para o céu, vai gozar com o Senhor, e um dia o nosso corpo será glorificado. Se você tem curiosidade, leia 1 Coríntios 15. É um excelente texto que fala sobre a glorificação do corpo. Ou seja, nós um dia vamos viver com esse corpo aqui, com esse corpo. Eu, com esse cabelo, com essa orelha, não sei se eu vou estar um pouco mais magro, sem esse papo aqui, mas meu corpo um dia vai ser ressuscitado e eu vou viver com Deus eternamente, com Jesus eternamente. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Então eu também tenho esse benefício de um dia ser ressuscitado da morte e viver com Ele eternamente. Mas hoje eu já recebi vida. Que vida é essa? Uma vida espiritual, já recebi. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu, apesar de ainda ser pecador, ter que lidar com isso, tem a natureza pecaminosa dentro de mim, mas agora eu faço a vontade de Deus, eu não sou mais escravo do pecado, tá bom? Então, o terceiro momento aí da nossa história, estamos caminhando aqui pela história do crente, né? História desde a queda até a conversão, por assim dizer. Porque o primeiro momento é que Deus enviou o sofrimento, estava nos planos de Deus a queda, claro que estava. E o sofrimento entrou no mundo, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. Deus protegeu ali Israel, protegeu o seu povo, protegeu esse povo escolhido do sofrimento por meio da lei mosaica, mas a lei mosaica não era suficiente para salvá-los. Isso está também em Romanos, mas Deus protegeu ali dando a sua lei, e a lei é boa para isso, só que ela teve um outro efeito. Por quê? Porque Deus quis que o ápice da história, do seu propósito, da sua glória revelada, estivesse em Jesus, no momento em que ele fizesse cessar o sofrimento, o pecado e a morte. Então, a vinda de Jesus, a sua encarnação, a encarnação de Deus por meio de Jesus, é o momento em que cessou o nosso sofrimento. E a quarta lição, vocês lembram a quarta lição? Primeira lição, Deus envia o sofrimento, Deus protege do sofrimento, Deus faz cessar o sofrimento. Tem uma quarta lição da semana passada. Deus abençoa os que lhe obedecem. Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Então, nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Salvador, não somos mais escravos do pecado, o Espírito Santo habita em nós, agora nós podemos fazer a vontade de Deus, sermos verdadeiramente livres para fazer a vontade de Deus e um dia gozar, um dia participar da vida que Jesus nos dá. Tanto a vida espiritual como a vida física, a vida eterna. E Deus abençoa, sim, aqueles que vivem em santidade, em novidade de vida. Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Essa é a vida cristã. Nós continuamos sendo protegidos do pecado, por quê? Porque seguimos as ordens de Deus, porque obedecemos às ordens de Deus. É como eu disse para vocês, o papai e a mamãe, quando dão uma ordem, eles estão protegendo vocês do sofrimento, da tristeza, do desvio, do pecado, inclusive, às vezes, da morte. Não coloque o dedo na tomada, porque você pode morrer. É isso que o papai e a mamãe querem fazer, o bem. É assim que Deus faz conosco. Quando Ele nos dá uma ordem, nós, obedecendo essa ordem, temos o quê? Benefícios, temos bênçãos, porque obedecemos a Deus. Vejam aí, Romanos 12, 2. Eu estou terminando. Romanos 12, no versículo 2. Romanos 12, no versículo 2. Vejam aqui o benefício, as bênçãos decorrentes da obediência, ou da santificação. Vocês já ouviram falar do processo de santificação, que é abandonarmos o velho homem, abandonarmos os nossos pecados, o modo como vivíamos, como pensávamos antes de aceitar Jesus, e nos amoldarmos ao caráter de Jesus, sermos mais parecidos com Ele. Pensar como Ele pensa, fazer as coisas como Ele faz. Esse é o nosso objetivo, é o processo de santificação, de
a mortificação do pecado que ainda está em nós, e de modo que a vida que está em Cristo seja o nosso guia, o Espírito Santo nos leve à santidade, tá bom? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. O que é isso? Não vos conformeis com este século. Ou seja, vocês não devem parecer, não deve estar em vocês, no modo de agir, no modo de pensar, características do mundo. Ou seja, vocês não podem se conformar. Todo mundo pensa assim, todo mundo faz dessa maneira e eu vou fazer também. Não. A Bíblia está mandando nós não nos conformarmos com o modo de pensar deste mundo, deste século, desta geração. Nós não podemos fazer isso. Todo mundo faz. Não. Nós não podemos nos conformar. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui é interessante notar que o termo transformação ou transformar tem uma característica de algo externo, mas vocês devem externar, vocês devem mostrar, devem demonstrar que isso seja visível a todos. E aí ele continua, pela renovação da vossa mente. Então, havendo mudança aqui dentro, havendo mudança aqui, e como é que eu renovo a minha mente? Colocando palavra de Deus na minha cabeça e no meu coração. Como é que diz o salmista? Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus vem para cá, vem para o nosso coração, nossa mente, é o mesmo lugar. E aí o que eu faço? Isso é demonstrado, isso é visível para as pessoas. Essa transformação, ela é externa, ela acontece, ela pode ser comprovada por todas as pessoas ao seu redor. Então, se eu aceitei Jesus, um exemplo, eu aceitei Jesus e estou lendo a palavra, estou me alimentando dela, vejo na palavra que eu não posso, que eu devo falar palavras que edificam, não pode sair da minha boca nenhuma palavra torpe. Isso entrou na minha mente, no meu coração. As pessoas vão ver o quê? Vão ver que eu não falo mais palavrão, que eu não ofendo mais meus pais, os meus amigos, as pessoas próximas. O meu modo de falar muda. Por quê? Porque está na minha mente que eu devo ter uma linguagem que edifica as pessoas. Não pode estar na minha boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não edifica, nenhuma palavra torta, suja. Nada pode estar na minha boca. Então isso é visto pelas pessoas, está externada essa transformação. E segue aí. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí qual é o benefício disso? Eu estou obedecendo a Deus, estou, como exemplo que eu disse para vocês, não sai da minha boca nenhuma palavra torpe. Qual é o benefício disso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o benefício, eu experimento as bênçãos de Deus. Além do benefício imediato, que é uma vida de santidade, uma consciência tranquila, de não ter pecados, nenhum pecado escondido, nenhum rancor no coração. Além do benefício imediato, eu posso experimentar as bênçãos de Deus, as bênçãos decorrentes da obediência, porque Deus abençoa os que lhe obedecem, ou os que obedecem a Ele. Então essa é a vida cristã em andamento, é a vida cristã, a dinâmica da vida cristã, ela acontecendo. Então nas nossas 4 lições aí, Deus enviou o sofrimento. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, por meio da queda ali, da desobediência de Adão. O pecado entrou no mundo e por meio do pecado a morte. Isso está lá em Romanos. Deus protegeu ali o povo de Israel, dando a lei mosaica para que eles obedecessem, fossem abençoados se eles permanecessem no caminho. Só que isso não era suficiente. Não era suficiente para a salvação deles, apesar de proteger ali temporariamente do pecado. Qual foi o momento, o ápice da suficiência aí, do término do nosso sofrimento? Foi Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Na cruz,
Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Então está aqui um problema resolvido. E quando Jesus ressuscitou, qual foi o outro problema? Ele também levou consigo a morte, ele teve vitória sobre a morte. Agora nós podemos ter vida. É a terceira lição. Deus fez cessar em Cristo o nosso sofrimento. E a vida cristã segue. Eu me converti, aceitei Jesus, criei nessas lições e Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Vida cristã é assim. Se eu sigo a santidade, o caminho da santidade, tirando os pecados do meu coração, colocando a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus, na minha mente, eu sou abençoado tanto pelo fato de seguir o que Deus manda, experimento dele a sua boa, perfeita e agradável vontade, e Deus me abençoa nos meus caminhos. Não quer dizer que você vai ter dinheiro, você vai ter, vai dar tudo certo na sua vida. Não é isso, não é isso. Aqui a bênção para o crente é fazer a vontade de Deus, é desfrutar de paz com Deus, de um relacionamento, da reconciliação com Deus. Essa é a bênção que o crente procura. Além de ter a esperança de um dia não ter mais pecado, não ter mais um corpo gordo, careca, ter um corpo glorificado e experimentar de tudo isso quando nós formos ressuscitados, quando Jesus voltar novamente para nos buscar. Tá bom? Essa era a lição de hoje, espero que vocês tenham entendido. Na semana que vem vamos continuar a 1 Reis 18, versículo 17. É a melhor parte da história de Elias. Não perca, a melhor parte, é muito legal essa parte. Deus usa ali, por meio de Elias, né, de algumas ironias. É muito, muito legal, muito engraçado. Vocês vão ver ali Elias interagindo com os profetas de Baal. Na minha opinião, a melhor parte da história de Elias. Então não percam semana que vem a continuação da história de Elias. Eu espero que esses dois apêndices tenham auxiliado vocês a entender um pouco melhor as verdades, tanto do Evangelho como de Deus, aí, do modo como ele lida com o mal, tá bom? Então, se vocês quiserem deixar comentário aí embaixo, eu vou interagir com vocês. Sigam o canal da igreja, deixa lá, clica no sininho, faz essas coisas aí, vocês devem saber como é que faz, tá bom? Então, até semana que vem, Deus abençoe vocês. Tchau! Não desliga o vídeo. Eu esqueci de falar para vocês o versículo que a gente tem que decorar essa semana. É Romanos 11:36. Pois dele, deixa eu pegar minha cola aqui. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Isso nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração, por toda a nossa vida, sabendo que tudo que Deus faz é para a sua glória. E nós devemos nos alegrar quando obedecemos a Ele e realizamos e demonstramos a sua glória. Beleza? Tchau!